Olá, pessoal! Hoje iremos discutir um pouco sobre o experimento 8 da nossa apostila, que é referente à cinética química. A cinética química é a área da química que estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que a afetam. Então, ela se preocupa em descrever e entender como as reações químicas ocorrem, por que elas ocorrem em diferentes velocidades e como essas velocidades podem ser controladas. Os conceitos fundamentais da cinética química incluem a teoria das colisões, que descreve que as reações químicas ocorrem quando as moléculas colidem com energia suficiente para quebrar as ligações químicas e formar novos compostos. Além disso, a cinética química leva em conta a influência de fatores como a concentração dos reagentes, a temperatura, a pressão, a área superficial e a presença de catalisadores ou inibidores. Existem diversos exemplos de reações químicas que podem ser estudadas pela cinética química, como a decomposição do peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, a oxidação de metais como o ferro e o cobre e a reação entre ácido clorídrico e carbonato de cálcio para produzir dióxido de carbono, água e cloreto de cálcio. Assim, um exemplo específico é a reação entre iodeto de potássio e peróxido de hidrogênio, que produz água e iodeto, como pode ser visto na equação química abaixo. Dessa forma, a cinética química ela pode ser usada para estudar como a concentração do iodeto de potássio e do peróxido de hidrogênio afetam a velocidade da reação, bem como a influência de outros fatores, como temperatura, que quando menor tende a diminuir a velocidade da reação, e quando maior, aumenta a velocidade de reação e a presença também de catalisadores. Desse modo, a cinética química é importante em diversas áreas da química, incluindo a síntese de compostos, a produção de alimentos e medicamentos, a corrosão de materiais e a poluição atmosférica. O estudo da ciência química ajuda a entender melhor como as reações químicas ocorrem e como elas podem ser controladas para melhorar a eficiência e a segurança de processos químicos. Logo, no experimento a seguir, será exemplificada a cinética química existente quando a superfície de contato é maior, ou seja, quando o elemento tem um contato maior, o qual possibilita uma velocidade de reação mais rápida, e para isso será usado um comprimido efervescente. Porém, esse comprimido será submetido a diferentes tipos de condições, como água gelada, água em temperatura ambiente, água a 50 graus Celsius e também um comprimido inteiro ou em pó, o que possibilita que a gente possa observar como a velocidade da reação depende desses fatores e como ocorrem mudanças durante a reação devido às condições que ela foi submetida. Assim, nós podemos ir para o procedimento experimental e observar isso na prática. Nossa aula hoje é sobre cinética química. Nossos materiais e reagentes: 4 beckers de 250 ml, um termômetro, um pistilo, um almofariz, uma placa de aquecimento, uma pinça metálica, um cronômetro que você pode usar do seu celular e um comprimido efervescente. Primeiramente, vamos dividir o comprimido efervescente em 4 partes iguais. Uma dessas partes você vai triturar até obter um pó. Aqui nesses beckers vamos usar 4 amostras de água em condições de diferentes temperaturas. Nesses 2 primeiros beckers vamos usar água de temperatura ambiente. Nesse outro becker vamos usar água gelada. E nesse outro becker vamos usar água a 50 graus Celsius. Pronto, vamos começar a colocar água em temperatura ambiente, água da torneira. Vamos colocar aqui numa proveta graduada de 100 ml. Como eu tinha falado, esses 2 beckers vão ser utilizados água em temperatura ambiente. Será utilizado o comprimido triturado e no outro vamos colocar o normal. Agora você vai utilizar o cronômetro do seu celular e vai observar o tempo de reação.
Feito isso, você vai anotar o tempo de reação. Agora vamos colocar uma das partes triturada na água em temperatura ambiente. Agora vamos anotar o tempo de reação. Agora vamos utilizar 100 ml de água gelada. Agora vamos colocar uma das partes do remédio efervescente na água gelada. Agora você anota o tempo de reação. Agora vamos utilizar 100 ml de água da torneira para aquecer. Bom, agora vamos colocar o becker com a água da torneira e vamos utilizar um termômetro. A chapa ainda está desligada. Você usa um suporte para colocar o termômetro. Depois de colocar o becker e o termômetro, vamos ligar a chapa. Quando essa luzinha estiver ligada, é porque a chapa já está esquentando. Agora que chegou em 50, vamos desligar a placa de aquecimento. Vamos retirar o termômetro. Pegar a pinça. Vamos colocar o comprimido e iniciar o nosso cronômetro. Agora vamos anotar o tempo de reação. Vamos finalizar a aula e limpar toda a bancada. Agora nós chegamos na nossa parte de resultados, onde nós podemos ver os tempos de reações de cada um dos 4 beckers que nós utilizamos durante a prática. O primeiro becker continha água a temperatura ambiente e o comprimido efervescente inteiro, e o seu tempo de reação foi igual a 35,78 segundos. Já o segundo becker continha água a temperatura ambiente mais o pó do comprimido, ou seja, antes dele ser transferido para o becker, ele foi triturado com auxílio de um almofariz e um pistilo. E o seu tempo de reação foi igual a 7,81 segundos. Já o terceiro becker continha água gelada mais o comprimido efervescente inteiro, e o seu tempo de reação foi igual a 1 minuto e 2 segundos. Já o quarto becker continha água aquecida a 50 graus Celsius mais um comprimido efervescente inteiro, e seu tempo de reação foi igual a 24,96 segundos. E com isso nós podemos ver que o tempo de reação em que a velocidade foi maior foi o do becker 2, que continha o comprimido triturado, ou seja, o pó do comprimido, e a água a temperatura ambiente. Isso pode ser explicado porque ele tinha uma maior superfície de contato. Então, a reação ocorre de forma mais rápida porque o elemento tem um contato maior e, com isso, há a possibilidade da reação ocorrer de forma mais rápida, ou seja, mais veloz, e a sua velocidade aumenta. Já o becker com tempo de reação mais longo foi o becker 3, que apresentou 1 minuto e 2 segundos. Isso pode ser explicado porque, além do comprimido estar inteiro, ou seja, a superfície de contato ser menor, também havia água gelada, ou seja, a temperatura é um fator que influencia na velocidade da reação. E podemos ver, por exemplo, que o becker 4, ele continha o comprimido inteiro, assim como o becker 3, mas a água dele estava aquecida, e com isso a velocidade de reação ocorreu de forma mais rápida. Então, quando a água está gelada, a reação tende a demorar mais a acontecer. Já a água quente acelera esse processo. E nós podemos ver isso, por exemplo, com o primeiro becker, que ele tinha água a temperatura ambiente e o comprimido inteiro,
e apresentou uma velocidade ali intermediária entre o 3 e o 4. E com isso nós vemos que as reações elas dependem sim de alguns fatores, como a superfície de contato, como a temperatura e como diversos outros que nós podemos ver durante as práticas de laboratório. Mas no nosso caso, da nossa prática, os que influenciaram foram a superfície de contato, ou seja, o comprimido em pó reagiu de forma bem mais rápida, e também a temperatura, porque a temperatura quente, por exemplo, a água a 50 graus Celsius, ela reagiu de forma mais rápida do que a água gelada e também do que a água a temperatura ambiente. Muito obrigada pela atenção e bons estudos!